Era uma terça-feira chuvosa de junho em São Paulo quando Maria dos Santos, de 47 anos, encontrou um celular caído na calçada da Rua Augusta. O aparelho estava dentro de uma poça d'água, com a tela rachada, mas ainda funcionando. Maria, que dormia há 3 meses embaixo da marquise de uma loja fechada, pegou o telefone com cuidado e o enxugou com um pedaço de pano que carregava na bolsa surrada. O celular era um modelo caro, daqueles que custam mais do que Maria ganhava em um ano inteiro quando ainda tinha emprego como faxineira. Ela poderia facilmente vendê-lo em qualquer esquina do centro da cidade e conseguir dinheiro suficiente para comer bem por algumas semanas. Mas Maria foi criada pela avó, Dona Francisca, que sempre dizia que a honestidade era o bem mais precioso que uma pessoa podia ter, mesmo quando não tinha mais nada. Sentada na marquise, com a chuva batendo no toldo de lona rasgado, Maria ligou o celular. A tela mostrava várias chamadas perdidas e mensagens de WhatsApp. O nome do contato que mais aparecia era Escritório Roberto Almeida. Ela hesitou por um momento, olhando ao redor da rua vazia, onde apenas alguns poucos carros passavam devagar por causa da chuva forte. Maria não sabia ler muito bem, mas conseguiu identificar o número do escritório nas mensagens. Com dedos trêmulos, discou o número usando o próprio celular que havia encontrado. Do outro lado da linha, uma secretária atendeu com voz profissional. Escritório do Dr. Roberto Almeida. Bom dia. Maria engoliu em seco antes de falar. Sua voz saiu rouca, meio envergonhada. Oi, moça. Eu encontrei um celular aqui na Rua Augusta. Acho que é do Dr. Roberto. Tem o nome dele aqui nas mensagens. A secretária, Patrícia, ficou surpresa. Roberto havia perdido o celular na noite anterior quando saía de um restaurante na região. Ele estava desesperado porque o aparelho continha informações importantes sobre um contrato milionário que fecharia naquela semana. Nossa, que bom que a senhora ligou. O Dr. Roberto está muito preocupado. Onde a senhora está? Ele pode ir buscar agora mesmo. Maria olhou ao redor, tentando se localizar. Eu tô aqui perto do Subway, sabe? Naquela esquina com a Rua da Consolação. Mas, moça, eu não vou sair daqui não. Pode falar para ele que eu vou ficar esperando aqui mesmo. Roberto Almeida estava no seu escritório no 18º andar de um edifício comercial na Faria Lima quando recebeu a ligação de Patrícia. Ele era um empresário bem-sucedido de 52 anos, dono de uma construtora que faturava milhões por ano. Tinha acabado de se divorciar e morava sozinho em um apartamento de cobertura nos Jardins. Roberto estava acostumado a resolver problemas com dinheiro, mas a honestidade daquela mulher o deixou intrigado. Patrícia, você tem certeza de que ela realmente encontrou meu celular? Não é algum golpe. Dr. Roberto, ela me deu detalhes específicos sobre o aparelho. Disse que a tela está rachada e que tem mensagens do senhor. Além disso, ela está pedindo para o senhor ir até lá, não está tentando vir aqui. Roberto decidiu ir pessoalmente buscar o celular. Cancelou uma reunião importante e desceu ao subsolo para pegar seu BMW preto. Durante o trânsito pesado até a Rua Augusta, ele não conseguia parar de pensar na situação. Em seu mundo de negócios, encontrar alguém verdadeiramente honesto era raro. A maioria das pessoas ao seu redor estava sempre procurando alguma vantagem, alguma forma de se beneficiar. Quando chegou à esquina indicada, Roberto estacionou o carro e começou a procurar pela mulher. A chuva havia parado, mas o chão ainda estava molhado. Ele viu uma figura feminina sentada debaixo de uma marquise, com várias sacolas ao redor. A mulher segurava seu celular. Maria viu o homem bem vestido se aproximando. Ele usava um terno azul marinho caro, sapatos de couro brilhantes e carregava uma pasta de executivo. Era claramente o dono do telefone. Ela se levantou devagar, alisando a saia amarrotada que usava há vários dias. O senhor é o Dr. Roberto. Roberto assentiu, ainda meio desconfiado. Sou eu. A senhora encontrou meu celular? Maria estendeu o aparelho para ele com um sorriso tímido. Tá aqui. Encontrei ali na esquina, dentro de uma poça. Limpei como pude, mas a tela tá meio quebrada. Roberto pegou o celular e verificou se estava funcionando. Todas as suas informações estavam intactas.
O contrato importante estava salvo em seus e-mails, as fotos de família continuavam lá, os contatos comerciais estavam preservados. Ele sentiu um alívio imenso. Senhora, a senhora salvou minha vida profissional. Este celular tem informações que valem muito dinheiro. Eu estava desesperado pensando que tinha perdido tudo. Roberto tirou a carteira e contou algumas notas. Deixe eu dar uma recompensa para a senhora. Maria balançou a cabeça, recusando o dinheiro. Não precisa não, doutor. Eu só fiz o que tinha que fazer. Se fosse o meu, ia querer que alguém devolvesse também. Roberto ficou impressionado. Insistiu para que ela aceitasse pelo menos uma quantia para almoçar, mas Maria continuou recusando. Ele reparou nas roupas gastas dela, nos sapatos furados, na aparência de quem não tinha onde morar. Mas também notou a dignidade em sua postura, a sinceridade em seus olhos cansados. A senhora mora aqui na região? Maria baixou os olhos, constrangida. Ah, doutor, eu tô meio sem lugar fixo no momento. Tô passando uns dias aqui mesmo, na rua. Roberto sentiu algo se mexer em seu peito. Aquela mulher, que claramente não tinha nada, havia devolvido algo que poderia mudar sua situação financeira temporariamente, sem pedir nada em troca. Qual é o seu nome? Maria dos Santos, doutor. Dona Maria, a senhora trabalha com o quê? Eu era faxineira, doutor. Trabalhei numa escola durante 15 anos. Mas a escola fechou no ano passado, eu perdi o emprego, não consegui pagar o aluguel do quartinho onde morava e acabei na rua. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Aquela mulher trabalhará honestamente durante 15 anos, perderá o emprego por circunstâncias além de seu controle e agora vivia na rua. Mesmo assim, quando teve a oportunidade de se beneficiar ilicitamente, escolheu fazer o que era certo. Dona Maria, eu tenho uma proposta para a senhora. Minha construtora está sempre precisando de serviços de limpeza. A senhora gostaria de trabalhar para mim? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Doutor, o senhor está falando sério? Completamente sério. Na verdade, deixe eu ser mais específico. Eu preciso de alguém para cuidar da limpeza do meu escritório e do meu apartamento. É um trabalho com carteira assinada, salário fixo, vale transporte, vale refeição. A senhora teria interesse? Maria começou a chorar de emoção. Há meses não recebia uma oportunidade dessas. Doutor, eu aceito sim. Eu trabalho bem, sou dedicada. O senhor não vai se arrepender. Roberto sorriu pela primeira vez em semanas. Tenho certeza que não. Vamos fazer o seguinte, vou levar a senhora para almoçar em um lugar digno, depois vamos ao RH da minha empresa para acertarmos os detalhes. E hoje mesmo a senhora não dorme mais na rua. Doutor, mas eu não tenho documentos aqui comigo. Estão todos numa malinha que eu deixo guardada numa igreja aqui perto. Não tem problema. Vamos buscar os documentos. Depois vamos resolver tudo. Durante o almoço em um restaurante simples mas aconchegante, Roberto e Maria conversaram mais. Ela contou sobre sua vida nascida no interior da Bahia, vinha para São Paulo jovem em busca de oportunidades, trabalhava sempre honestamente, criava sozinha um filho que morreu em um acidente de moto aos 22 anos. Depois da morte do filho, ela se isolou, perdeu alguns empregos por causa da depressão, até que conseguiu se estabilizar na escola onde trabalhou durante 15 anos. Roberto, por sua vez, contou sobre sua empresa, sobre o divórcio recente, sobre como se sentia sozinho apesar de todo o sucesso financeiro. Disse que havia perdido a fé na bondade das pessoas depois de tantos anos lidando com a competitividade do mundo dos negócios. Dona Maria, a senhora me devolveu mais do que um celular hoje. Me devolveu a esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo. Maria sorriu, enxugando os olhos com um guardanapo. Doutor, minha avó sempre dizia que a gente colhe o que planta. Eu sempre plantei honestidade, mesmo quando era difícil. Hoje tô colhendo. Depois do almoço, foram buscar os documentos de Maria na igreja. O padre que cuidava do local conhecia Maria há meses e ficou feliz ao saber da mudança em sua vida. Maria sempre ajudou aqui na igreja, mesmo sem ter nada. Distribuía comida para outros moradores de rua,
consolava quem estava passando por dificuldades piores que as dela. É uma pessoa abençoada. No escritório da construtora, Roberto apresentou Maria Patrícia, sua secretária, e ao pessoal do RH. Todos ficaram curiosos sobre a história, e quando souberam como tudo começou, ficaram emocionados. Maria foi contratada imediatamente como auxiliar de limpeza, mas Roberto tinha planos maiores para ela. Roberto alugou um pequeno apartamento mobiliado para Maria, pagou 3 meses de aluguel adiantado e deu-lhe um adiantamento do salário para que pudesse comprar roupas e itens básicos. Maria mal conseguia acreditar na transformação que sua vida havia tomado em apenas um dia. No primeiro dia de trabalho, Maria chegou 2 horas antes do horário. Limpou todo o escritório com cuidado e uma dedicação que impressionaram todos os funcionários. Ela tratava cada objeto como se fosse seu, cada móvel como se fosse de sua própria casa. Roberto observava discretamente o trabalho de Maria. Ela não apenas limpava, organizava, cuidava, melhorava o ambiente. Quando terminava suas tarefas, oferecia-se para ajudar outros funcionários, organizava arquivos, até mesmo regava as plantas do escritório. Depois de 2 semanas, Roberto chamou Maria para uma conversa particular em sua sala. Dona Maria, eu tenho observado seu trabalho. A senhora vai muito além do que é solicitado. Tem uma dedicação que eu raramente vejo, mesmo entre meus executivos. Maria ficou preocupada. Doutor, eu fiz alguma coisa errada? Pelo contrário. Quero propor uma promoção. Que tal ser encarregada da limpeza de todo o prédio? Seria um salário maior e a responsabilidade de coordenar uma equipe. Maria ficou boquiaberta. Doutor, mas eu não sei mandar em ninguém. Nunca fui chefe de nada. Dona Maria, liderança não se aprende na escola. Se aprende sendo exemplo. E a senhora é o melhor exemplo de dedicação e honestidade que eu conheço. Maria aceitou a promoção. Em pouco tempo, estava coordenando uma equipe de 8 pessoas. Sua liderança era baseada no exemplo e no carinho. Ela não gritava, não humilhava, mas conseguia que todos trabalhassem com a mesma dedicação que ela. Os resultados foram impressionantes. O prédio nunca esteve tão limpo e organizado. Os inquilinos começaram a elogiar o serviço. Roberto recebia constantemente feedbacks positivos sobre a equipe de limpeza. 6 meses depois do encontro na Rua Augusta, Roberto chamou Maria novamente para uma conversa. Desta vez, havia outras pessoas na sala: seu advogado, seu contador e a diretora de RH da empresa. Dona Maria, quero fazer uma proposta diferente para a senhora. Maria se sentou nervosa, sem saber o que esperar. Quero que a senhora seja sócia minoritária da minha empresa de limpeza. Como assim, doutor? Roberto explicou: estou criando uma empresa específica para serviços de limpeza. Quero que a senhora seja diretora operacional e tenha 20 das cotas da empresa. A senhora conhece o trabalho como ninguém, tem a confiança da equipe, e eu confio em sua honestidade completamente. Maria começou a chorar. Doutor, eu não entendo nada de ser sócia de empresa. A senhora vai aprender. Vou providenciar cursos de administração, gestão de pessoas, contabilidade básica. A senhora tem inteligência e dedicação, que são as características mais importantes. A empresa de limpeza de Roberto e Maria se tornou uma das mais respeitadas de São Paulo. Maria trouxe uma filosofia diferente para o negócio, tratava todos os funcionários como família, oferecia cursos de capacitação, dava oportunidades de crescimento. A rotatividade de pessoal era praticamente zero, algo raro no setor. Roberto descobriu que Maria tinha um talento natural para lidar com pessoas. Ela conseguia resolver conflitos, motivar equipes desmotivadas e sempre encontrava soluções criativas para problemas operacionais. O que começou como um gesto de gratidão se tornou uma das melhores decisões de negócios que Roberto já havia tomado. 1 ano depois, Maria não era mais a mulher sem teto que dormia numa marquise. Ela tinha seu próprio apartamento, um carro usado mas em bom estado, e mais importante, tinha recuperado sua dignidade e autoestima. Mas o que mais a deixava feliz era poder ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que ela havia vivido. Maria criou um programa social dentro da empresa onde contratavam pessoas em situação de rua,
ofereciam capacitação e oportunidade de recomeço. Todo mundo merece uma segunda chance, ela sempre dizia. Roberto também mudou. O homem amargo que havia se divorciado e perdido a fé nas pessoas se tornou alguém mais humano, mais generoso. Começou a se envolver em projetos sociais, a olhar seus funcionários não apenas como números, mas como pessoas com histórias e sonhos. A amizade entre Roberto e Maria se fortaleceu com o tempo. Ela se tornou não apenas sua sócia de negócios, mas uma conselheira de vida. Quando Roberto começou a namorar novamente, foi Maria quem o aconselhou sobre relacionamentos. Quando ela teve problemas de saúde, foi Roberto quem providenciou os melhores médicos. 2 anos após o encontro, Roberto organizou uma festa para comemorar o sucesso da empresa de limpeza. No discurso, ele contou publicamente a história de como tudo começou. Há 2 anos, eu perdi meu celular na Rua Augusta. Uma mulher que não tinha nada, que dormia na rua, encontrou meu telefone e me devolveu sem pedir nada em troca. Aquele gesto de honestidade não apenas me devolveu um objeto, mas me devolveu a esperança na humanidade. Maria dos Santos me ensinou que riqueza não se mede pelo que se tem, mas pelo que se faz com o que se tem. Maria, emocionada, respondeu Dr. Roberto, minha avó sempre dizia que quando a gente faz o bem sem olhar a quem, o universo nos devolve em dobro. Eu devolvi um celular, e ganhei uma vida nova, uma família nova, e a oportunidade de ajudar outras pessoas. Aprendi que a bondade é como um rio, quanto mais flui, mais abundante se torna. A empresa continuou crescendo. Maria se especializou em gestão e se tornou uma palestrante procurada para falar sobre liderança humanizada e responsabilidade social corporativa. Ela sempre terminava suas palestras contando sua própria história, inspirando outros executivos a olharem para seus funcionários de forma mais humana. Roberto se casou novamente, desta vez com uma assistente social que conheceu através dos projetos que desenvolviam juntos. Maria foi madrinha do casamento. No discurso, ela disse: o amor não é só entre um homem e uma mulher. O amor é também a bondade entre estranhos, a solidariedade entre diferentes, a chance que damos uns aos outros de serem melhores do que eram ontem. 5 anos após aquela terça-feira chuvosa, Maria foi convidada para dar uma palestra na mesma escola onde havia trabalhado como faxineira. A escola havia reaberto sob nova administração. Ela entrou no auditório lotado de alunos, professores e pais, vestindo um terno elegante, portando-se com a segurança de quem sabia seu valor. Meu nome é Maria dos Santos. Há 5 anos, eu limpava os banheiros desta escola. Hoje, sou diretora operacional de uma empresa de limpeza que fatura milhões por ano. Mas o que quero contar para vocês não é sobre dinheiro. É sobre escolhas. Ela contou sua história completa: a perda do emprego, os meses na rua, o celular encontrado, a decisão de devolvê-lo, e todas as consequências positivas que essa escolha trouxe. Eu poderia ter vendido aquele celular. Ninguém saberia. Ninguém me julgaria. Eu estava com fome, com frio, sem perspectiva. Mas minha avó me ensinou que nossa reputação não é o que os outros pensam de nós, é o que nós sabemos sobre nós mesmos. Eu sabia que vender aquele celular seria errado, então não fiz. Um aluno levantou a mão: mas Dona Maria, e se o dono não fosse uma boa pessoa? E se ele não tivesse ajudado a senhora? Maria sorriu: filho, quando fazemos o que é certo, não é porque esperamos recompensa. É porque é certo. Se o Dr. Roberto não me tivesse ajudado, eu ainda assim teria dormido bem naquela noite, sabendo que fiz a coisa certa. A recompensa veio, mas não era garantida. E não deveria ser o motivo da nossa escolha. Depois da palestra, uma professora se aproximou de Maria. Dona Maria, a senhora se lembra de mim? Sou a professora Cláudia. A senhora sempre limpava minha sala com tanto carinho. Maria se lembrou imediatamente. Professora Cláudia. A senhora sempre me tratava com tanto respeito, sempre me cumprimentava, perguntava da minha família. Eu queria que a senhora soubesse que a senhora sempre foi um exemplo para mim. Mesmo limpando, a senhora fazia seu trabalho com tanta dignidade, tanto capricho. Eu aprendi com a senhora que não existe trabalho pequeno, existem pessoas pequenas. A senhora nunca foi pequena. Naquela noite, Maria ligou para Roberto para contar sobre a palestra na escola. Ele estava em casa,
jantando com a esposa e os 2 filhos pequenos que haviam adotado. Roberto, hoje eu entendi uma coisa. Quando eu encontrei seu celular naquele dia, eu não salvei apenas suas informações importantes. Você também não salvou apenas minha vida. A gente se salvou mutuamente. Você me deu oportunidade, eu te devolvi a fé na bondade humana. Roberto sorriu do outro lado da linha. Maria, você tem razão. Sabe o que eu descobri nestes anos todos? A generosidade não empobrece quem dá, ela enriquece quem recebe. Mas ela enriquece mais ainda quem dá. Como assim? Toda vez que eu te ajudei, que investi em você, que dei oportunidades para outras pessoas através dos nossos programas sociais, eu me tornei uma pessoa melhor, mais realizada. O dinheiro que eu ganho continua o mesmo, mas a satisfação que eu sinto com a vida aumentou 1000 vezes. Hoje, 10 anos depois daquela terça-feira chuvosa, Maria dos Santos é proprietária de 40 da empresa, que se expandiu para outras cidades. Ela mora em uma casa própria, tem um carro novo, mas mais importante, ela empregou mais de 200 pessoas que estavam desempregadas ou em situação de vulnerabilidade social. Roberto continua como seu sócio majoritário, mas Maria é quem toma a maioria das decisões operacionais. Eles criaram uma fundação que oferece capacitação profissional para pessoas em situação de rua, e já ajudaram mais de 1000 pessoas a reconstruírem suas vidas. A história de Maria e Roberto se tornou famosa no meio empresarial paulistano. Não por causa do dinheiro que ganharam, mas por causa da transformação humana que provocaram um no outro e nas centenas de pessoas que foram impactadas por sua parceria. Maria ainda guarda o primeiro celular que comprou com seu salário na empresa. De vez em quando, ela o pega e lembra daquele aparelho rachado que encontrou na poça d'água. Este celular mudou minha vida, ela pensa. Mas não porque era caro. Porque me deu a oportunidade de mostrar quem eu realmente era por dentro. Roberto emoldurou uma foto da primeira equipe de limpeza que Maria montou. Quando jovens executivos visitam seu escritório e perguntam sobre o segredo do sucesso da empresa, ele aponta para a foto e diz: o segredo não está em contratar os melhores. O segredo está em ver o melhor em quem você contrata. A empresa cresceu tanto que abriu capital na Bolsa de Valores. No dia do lançamento das ações, Maria foi convidada para bater o martelo que inaugurava as negociações. Vestindo um terno azul marinho coincidentemente da mesma cor do terno que Roberto usava no dia em que se conheceram, ela segurou o martelo e pensou na avó, que havia morrido 2 anos antes, mas que teve tempo de ver a neta se tornar uma empresária respeitada. Vó Francisca, ela murmurou baixinho antes de bater o martelo, a senhora tinha razão. A honestidade vale mais que ouro. Depois da cerimônia, jornalistas perguntaram a Maria qual era seu conselho para jovens empreendedores. Ela respondeu: não empreendam apenas para ganhar dinheiro. Empreendam para resolver problemas, para melhorar a vida das pessoas, para deixar o mundo um pouco melhor do que vocês encontraram. O dinheiro vem como consequência, mas não pode ser o objetivo principal. Um jornalista insistiu: mas Dona Maria, a senhora não acha que teve sorte? Se não fosse o Dr. Roberto ser uma pessoa generosa, a história poderia ter sido diferente. Maria refletiu por um momento antes de responder: sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Eu estava preparada com honestidade, dedicação e vontade de trabalhar. A oportunidade veio através do Dr. Roberto, mas se não fosse ele, seria de outra forma. Pessoas preparadas sempre encontram seu caminho. Naquela noite, Maria e Roberto jantaram juntos para comemorar o sucesso da abertura de capital. Roberto brindou a mulher que me ensinou que fazer o bem é o melhor negócio do mundo. Maria respondeu ao homem que me ensinou que oportunidades são sementes só crescem se encontrarem terra fértil. Obrigada por ter visto potencial onde outros só viam uma mulher na rua. Maria, disse Roberto, ficando sério, eu tenho uma confissão a fazer. Que confissão? Naquele primeiro dia, quando você me devolveu o celular, eu fiquei te observando de longe por alguns minutos antes de me aproximar. Eu estava desconfiado, achando que era algum golpe. Só me aproximei quando vi você recusando o dinheiro de outras pessoas que passavam e ofereciam esmola. Aí eu percebi que você tinha dignidade de verdade. Maria riu. Eu também tenho uma confissão. Naqueles primeiros meses trabalhando na sua empresa, eu chegava cedo e ficava até tarde não só porque era dedicada.
Era porque eu tinha medo. Medo de que você descobrisse que eu não era tão boa quanto pensava, medo de perder a oportunidade, medo de voltar para a rua. E quando esse medo passou? No dia que você me propôs ser sócia. Naquele momento eu entendi que você não via mais em mim a mulher que estava na rua. Você via a Maria empreendedora, a Maria líder. Foi quando eu comecei a me ver assim também. Roberto sorriu. Sabe qual foi o momento que eu soube que tinha tomado a decisão certa? Qual? Foi numa reunião com clientes importantes, cerca de 1 ano depois que você começou a trabalhar conosco. Um dos clientes fez um comentário preconceituoso sobre funcionários de limpeza. Você estava presente porque já era supervisora. Você não se ofendeu, não retrucou, não ficou brava. Você simplesmente disse, com a maior elegância, senhor, eu já fui funcionária de limpeza e hoje sou supervisora. O que aprendi é que toda profissão tem sua dignidade, e toda pessoa merece respeito, independente da função que exerce. O cliente ficou sem palavras, e no final da reunião, me pediu desculpas. Naquele dia eu soube que você não era apenas uma boa funcionária, você era uma líder natural. Maria se emocionou com a lembrança. Roberto, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você alguma vez se arrependeu de ter me dado aquela oportunidade? Roberto a olhou com seriedade. Maria, te dar aquela oportunidade foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. Não só pelo sucesso da empresa, mas porque você me tornou uma pessoa melhor. Antes de te conhecer, eu via os funcionários apenas como custos operacionais. Você me ensinou que pessoas motivadas e valorizadas produzem muito mais do que pessoas apenas bem pagas. E você me ensinou que oportunidade não é favor. É investimento. Você investiu em mim, e eu dei retorno. Isso é business, não caridade. Exato. E esse é outro ensinamento que aprendi com você: não confundir oportunidade com assistencialismo. Eu te dei a oportunidade, mas você que trabalhou, estudou, se dedicou, cresceu. O mérito é seu. 10 anos depois daquele encontro casual na Rua Augusta, Maria dos Santos não é mais apenas uma história de superação. Ela se tornou um exemplo de como a honestidade, a dedicação e a perseverança podem transformar não apenas uma vida, mas impactar centenas de outras pessoas. A empresa que nasceu de um gesto de honestidade hoje emprega mais de 500 pessoas diretamente e outras 1.000 indiretamente. O programa social que criaram já capacitou mais de 2.000 pessoas em situação de vulnerabilidade. Maria se tornou uma das empresárias mais respeitadas do Brasil, não pelo dinheiro que acumulou, mas pela forma como conduziu seu crescimento profissional sem nunca esquecer suas origens. Roberto Almeida descobriu que sucesso não se mede apenas por números no banco, mas pela quantidade de vidas que você consegue impactar positivamente. Hoje ele é conselheiro de várias organizações não governamentais e dedica parte significativa de seu tempo a projetos sociais. A história deles prova que pequenos gestos podem ter grandes consequências, que a honestidade ainda é o melhor caminho, e que quando duas pessoas se encontram com as intenções certas, podem criar algo muito maior do que a soma de suas partes individuais. Maria guarda até hoje o número do celular que encontrou naquela terça-feira chuvosa. Não é mais o número de Roberto, ele trocou de aparelho várias vezes desde então. Mas ela mantém um número salvo em sua agenda com o nome e o começo de tudo. De vez em quando, ela olha para aquele número e se lembra de que as maiores transformações da vida começam com as menores escolhas. E Roberto? Ele nunca mais perdeu um celular. Mas se perdesse, sabe exatamente onde procurar primeiro no coração das pessoas honestas, que ainda acreditam que fazer o bem é sempre escolha certa, independente das circunstâncias. Esta história nos mostra que pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. A honestidade de Maria não apenas mudou seu destino, mas impactou centenas de pessoas e criou uma empresa que hoje é referência em responsabilidade social. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para nos mostrar que você acredita no poder da bondade humana. Se inscreva no canal para receber mais histórias inspiradoras como esta, que provam que ainda existem pessoas boas no mundo. E compartilhe este vídeo com seus amigos e família, porque histórias de superação e honestidade precisam ser contadas e recontadas. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima história.